Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Flávia está me imitando enquanto eu falo isso, só porque eu falei pra ela não ficar batendo com o celular na mesa. Quem faz interferência no microfone, ela acha que eu tô de complô contra ela. Mas enfim, boa terça-feira pra vocês, tá, meus ouvintes queridos? Tá pra caraca. Eu tenho um compromisso com a qualidade do áudio da minha audiência, é diferente, tá, querida? Bom, vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre o passaporte da vacina, que tá um bafafá, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em relação a isso. Vamos falar sobre Flávia, que voltou ao presencial, como é que foi essa volta, como está sendo essa volta, né? A gente aos poucos aí retomando um pouco da nossa vida passada, pregressa. E por fim, vamos falar do carnaval. E tudo indica que vai ter carnaval. Os sambas foram já todos? Ou estão sendo escolhidos? Todos já foram escolhidos. Todos escolhidos. Então, gente... O campo de crioulo. Sou eu. Bom, tenho a raça que é uma... Tá bom, vamos pra nossa vinheta pra gente começar esse Estão vendo que a episódio. censura hoje tá comendo solta aqui no Angu. Bom, então vamos começar falando do passaporte da vacina. Bom, acho que tudo piorou, né, essa situação em relação ao passaporte. Já é uma briga que já tem algum tempo, né, do Eduardo Paes aqui e o presidente Bolsonaro refutando e o Eduardo Paes batendo o pé. Mas enfim, lá na ONU a gente falou que semana passada que ele na ONU falou que o Brasil era contra o passaporte da vacina. E essa semana tivemos desdobramentos. Na quarta-feira? Foi. Na quarta-feira, o desembargador Paulo Rangel aqui do Rio deu uma decisão que suspendia o passaporte da vacina aqui no Rio de Janeiro, inclusive em locais turísticos. Vocês devem ter visto na semana passada também que viralizou nas redes o vídeo de um vereador de Minas Gerais, um jovem que tentou ir no Cristo Redentor, chegou lá, diz ele que não vacinou, enfim, não estava, né, com a comprovação de vacinação e não deixaram ele entrar no Cristo de jeito nenhum. Teve que voltar para casa e gravou um vídeo nas redes sociais. E esse vídeo viralizou nas redes, ele foi super zoado, porque não conseguiu subir no Cristo, gravou um vídeo bem estilo garoto mimado. E aí, nessa semana, na quarta-feira... O nome dele é Nicolas Ferreira, do PRTB, de BH. E aí, na quarta-feira, essa decisão suspendeu o passaporte da vacina e foi um bafafá. E aí, gostaria de ouvir os comentários da nossa comentarista do time da análise. Saudade do Heraldo. Querido Heraldo Pereira, não tenho falado com ele. Olha, primeiro assim, o desembargador Paulo Rangel, ele claramente assumiu uma postura do ponto de vista, e aí não sou eu que estou dizendo, né, que eu não sou advogada, jurista, nem nada parecido, mas acompanhando aí análise, ouvindo juristas, ele teve um posicionamento do ponto de vista técnico equivocado, uma decisão muito política. Para começar, a ação foi uma ação individual em que uma senhora aposentada fazia essa alegação de que estava com seus direitos cerceados em razão do passaporte vacinal, da exigência, né, da condicionalidade imposta pela prefeitura, pelo decreto do Eduardo Paes. O desembargador concedeu essa liminar, suspendendo o decreto, né, os efeitos do decreto, uma decisão coletiva em habeas corpus, o que do ponto de vista jurídico era equivocado, porque você não pode tomar uma decisão de efeito coletivo num pleito individual. E a decisão dele, né, o texto, era absolutamente político. Ele falou de Hitler, de perseguição dos nazistas aos judeus, falou de negros escravizados, né, africanos escravizados, que eram marcados como gado, tentando dizer que as pessoas não vacinadas estavam sendo oprimidas e marcadas e perseguidas, inclusive no direito de ir e vir, o que não é verdade, porque não tinha nenhum impedimento de circulação na cidade. Ele usou isso, que não podia ir à praia, praças e parques, não é verdade.
cidade. Mentira! Quem me dera. Pois é. O decreto de passaporte vacinal, de limitações, envolve espaços fechados, como academias de ginástica, galerias, teatro, cinema, e alguns espaços não exatamente fechados, mas de uso coletivo de aglomeração, como estádios esportivos. É basicamente isso. E durou, na verdade, 24 horas, né? Nem isso, porque a Procuradoria-Geral do município recorreu direto ao Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, derrubou a liminar, restabeleceu o decreto, dizendo, inclusive, nem entrou no mérito, porque a decisão do desembargador Paulo Rangel, que é um homem negro autor de livros, pesquisador, inclusive, de questões raciais. Eu já entrevistei, eu conheço o desembargador Paulo Rangel, já o entrevistei algumas vezes sobre, por exemplo, a pauta da maioridade penal. Ele é um grande conhecedor do racismo contido, né, na legislação brasileira desde a primeira Constituição de 1891, mas ele foi mudando de posicionamento e se politizando na direção do bolsonarismo. Foi um texto, uma sentença, uma decisão muito alinhada com o discurso bolsonarista. E a própria ação original depois circulou na imprensa, que era uma petição que foi compartilhada por uma parlamentar bolsonarista em redes de WhatsApp. Então você vê muito claramente uma tentativa de estratégia de judicialização coordenada por esse grupo, como a Isabela já falou. O próprio presidente da República, que teve que comer na rua, né, em Nova York, usou isso como marketing político. Mas porque não poderia acessar locais fechados porque não se vacinou, e declarou isso com orgulho, no discurso da ONU ele disse que é contra o passaporte vacinal e defendeu o tratamento precoce. Outro ponto, né, daquele momento lá da viagem em Nova York. Então você vê muito nitidamente que é uma ação, ou pelo menos uma tentativa de uma ação coordenada. E aí, a decisão do desembargador aqui do Rio de Janeiro, ela foi derrubada de imediato, mas na sexta-feira eu queria chamar a atenção para o boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz. Pela terceira vez, a Fiocruz toca nesse tema do passaporte vacinal, defendendo o passaporte. Primeiro porque tem um efeito de estimular a vacinação, e isso tem acontecido. Teve muita gente que acabou se vacinando ou procurando os postos para tomar a segunda dose por conta dessas restrições, inclusive restrições a servidores públicos, né? Mas... E muita empresa também ameaçando o desligamento, né? Você pode demitir alguém que não vacinou. É legal. Então, nesse momento, é melhor não ser demitido. Nesse momento de Brasil. Pois é. Por que isso, gente? Primeiro porque é uma banalidade. Passaporte vacinal, talvez não com esse nome, com essa denominação, mas é algo que existe desde sempre. Eu, por exemplo, em 2004 fui à China. Você não vai à China sem tomar a vacina da febre amarela. Você tem que levar sua carteira de vacinação. Eu fui para Marajó em 2016, tem que apresentar a vacinação da febre amarela. Para a Amazônia. Isso é super comum. Acessar programas sociais, por exemplo, Bolsa Família, que tem como condicionalidade matrícula, frequência escolar e indicadores de saúde, exige carteira de vacinação. Matrículas em escolas exigem a vacinação das crianças. Escola particular, né? Não só a escola pública. Então, assim, é uma coisa banal. Máscara até a gente não tinha esse hábito. Mas, assim, são questões de recomendações sanitárias ancoradas na ciência, nos especialistas, que, assim, não deveriam ser uma questão. Eu lembro, acho que eu já falei aqui no Angu sobre a Ana Paula Lisboa, falando, sei lá, 6 meses atrás. Eu acho incrível como o Brasil ainda está debatendo se pode ou não usar máscara. Aqui em Angola isso não é uma questão. As pessoas botam máscara e pronto. Não, é surreal. Acabou. E não deveria... Né? Gente, tipo assim, não deveria ser discussão, né? Deveria ser tão banal quanto, sei lá, tomar banho. Banal, exatamente. Zé Gotinha, a gente é o país, né? E nós somos um dos países do mundo que está tendo menos resistência à vacinação. Isso tem até saído matéria no exterior, e alguns já vi mais de um jornalista estrangeiro comentando que o Brasil já chegou a 70%, né, da população vacinada com a primeira dose. Está em 43% com segunda dose, já passou Israel, em tese, né, na primeira dose, que era um índice alto. Não há essa aversão à vacina. Tem até esse argumento, não precisa de passaporte
passaporte, porque o brasileiro, ele é aberto, ele aceita a vacina. Mas a questão é que ainda está lento. E por estar lento, há essa necessidade de você instituir o passaporte vacinal dentro, em relação aos visitantes estrangeiros, justamente para conter a transmissão. Duas coisas que eu queria falar. Uma, sobre a recomendação da Fiocruz, na defesa disso, seja pelo efeito na proteção coletiva, seja pelo estímulo que acaba gerando nas pessoas se vacinarem pela limitação. Está acontecendo em vários países. Queria só comentar, que coisa abominável, ridícula e constrangedora, né? A gente ter que ocupar a justiça, ocupar o judiciário com essa palhaçada de suspensão do passaporte da vacina para menos de 24 horas depois. Menos de 24 horas depois cair, sabe? Ocupar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, coisa que patética, ridícula. Olha, constrangedor tudo isso. Que coisa, enfim, lamentável. E outra coisa que eu queria dizer dentro disso, né, que nossa vacinação tá indo muito bem, a gente tem pouquíssima resistência como, né, população geral a se vacinar, o que nos olhos, né, em comparação com outros países é algo muito positivo, mas 11% dos brasileiros estão com a segunda dose atrasada. Então, tem uma questão aí, né? Tem muita gente que tá esquecendo. Teve aqui uma grande movimentação no início da vacinação pra gente levar os idosos, né, pra tomar a primeira dose. Então, muita carona solidária, muita gente levando. E agora é capaz de essas redes de solidariedade pode ter sido desmontada. Então, eu acho que é hora da gente prestar atenção aí, quem tá ao nosso redor, você que tem vizinho, pai, mãe, avô, tia, avó. Dá uma conferida, ver se todo mundo já tomou a segunda dose, já tá chegando agora na dose de reforço, né? Dos idosos já tem um calendário objetivo. Pois é, minha avó toma maior número de reforço essa semana, inclusive. Então, gente, vamos ficar de olho, porque tem vacina atrasada. Tem uma questão logística, né, com algumas vacinas que têm estado em falta, mas também a população não tá indo. Então, por favor. E tem uma resistência à Coronavac, porque 32% dos que tomaram a primeira dose de Coronavac não voltaram, que é exatamente a campanha que o presidente da República e seus aliados fazem em relação à vacina do Butantan e do Dória. Mas o que eu queria falar era exatamente esse ponto que a Isabela falou dos municípios, né, das restrições e tudo mais, porque a Fiocruz chama atenção para isso. Tem mais de 200, acho que cerca de 250 cidades brasileiras que já implementaram o passaporte vacinal. Cada uma com a sua regra. Mas são grandes cidades, né? Também só faz sentido se for grande. Só que veja, cada um tem sua regra. E aí a Fiocruz chama atenção para a necessidade, é desejável que se tenha uma diretriz nacional, uma coordenação nacional, que 1 ano e meio depois da pandemia, não tem. E essa diretriz nacional, ela inclusive seria muito útil para reduzir judicialização. Porque assim, fica todo mundo indo na justiça contra a própria prefeitura, os decretos, não sei o quê. Agora, vejam a que ponto a gente chegou no Brasil, que é quase uma utopia pensar se terá do governo federal, do Ministério da Saúde, virá algum tipo de diretriz nacional em relação ao passaporte sanitário ou passaporte da vacina. O homem foi na ONU falar contra, né? Pois o passaporte, quando que vai fazer? E, aliás, o ministro da Saúde continua lá em Nova York, que continua positivado, né? Ai, gente. Enfim, acho que era importante trazer essa reflexão sobre a politização do passaporte da vacina, sobre os ganhos que isso tem trazido no enfrentamento à pandemia. Os dados têm mostrado uma queda e uma estabilização, mas em níveis, em termos de taxa de transmissão, ainda altos, né? A gente não pode esquecer que estão morrendo entre 400 e 600 brasileiros por dia. Ainda é muita coisa. Embora tenha estabilizado, embora o sistema de saúde esteja menos estressado com internações em enfermaria, em UTI e em óbitos. Aqui no Rio, por exemplo, um termômetro importante, o Hospital Ronaldo Gazola, que era só de Covid, ele começou a abrir leitos para internação de outros casos, né? Nossa, liberar leitos. Vai fazer o que não fazia nem antes da pandemia. Porque estava fechado. Era um hospital completamente ocioso, com vários andares fechados, que recusava pacientes. Essa matéria eu já fiz, nos meus tempos de jornalista, eu já fiz. Outra coisa que eu queria falar, dentro disso que você falou dos leitos, não sei o quê, a prefeitura divulgou, né, essa semana, que aqui no Rio, 94%
90% das pessoas internadas com Covid foram pessoas que não se vacinaram em UTI, né? São pessoas que não se vacinaram. Então, olha só, que a gente já pode ver aqui uma coisa que a gente estava vendo alguns meses atrás dos Estados Unidos, né? Que é a pandemia dos não vacinados. Então, a gente está vendo um agravamento muito maior em gente que não se vacinou. Então, gente, pelo amor de todas as faixas etárias. Tem também, obviamente, casos de idosos, né? E por isso é importante a terceira dose. E por que é importante a vacinação de todo mundo? Porque também tem aumentado o número de casos de crianças de 0 a 9 anos. Então, assim, é fundamental, como os testes ainda não são suficientes para imunizar, né? Para dar garantia para imunizar as crianças, é fundamental que adolescentes, que jovens, que adultos, que idosos se vacinem, porque assim também a gente vai estar protegendo nossas crianças que precisam voltar às escolas. Então, veja como tudo isso, COVID, né? Você se vacina. Cada um, a proteção de um é a proteção de todos, né? O sentido é esse, o sentido é coletivo. Vacina é pacto social. Essa frase é mais velha que o tempo do Gagá Baixadinho. Com todo respeito aí, mas pelo amor de Deus, né? Tempo de vovó criança. Todo mundo sabe disso. A gente se vacina por nós e pelos outros. Mas enfim, 1 ano depois, estamos aqui repetindo as mesmas coisas, porque é isso que esse governo genocida faz com a gente. O Brasil é um país que tem tradição de se vacinar. Imagina se a gente tivesse começado a vacinar ainda no fim, né, de 2020, a vitrine que a Pfizer queria fazer do Brasil. Ai, saudade. Vamos mudar o bloco? Eu quero inserir um bloco intermediário. Pronto. É assim que vocês acabam com um episódio de 1h30, contra a minha vontade. Mas quase nunca acontece. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma referência à CPI, né? Pois é, eu lembrei disso agora. Esse mico, essa coisa ridícula. Então vamos para o nosso próximo bloco surpresa, CPI da Covid. Roda a vinheta. Fala, Fabião. Que pelo amor de Deus, que homem ridículo. É isso que eu tenho pra dizer. Ué, o velho da van. Eu não vou me referir a ele aqui como Luciano Hang, sei lá. É velho da... Eu não ia nem falar dessa figura. Eu quero chamar a atenção para 2 momentos da Prevent Senior, do depoimento absolutamente avassalador da advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos, né, da Prevent Senior que denunciaram os abusos. E assim, foi uma coisa, não sei, eu acho que foi um relato de genocídio, de eugenia. Eugenia total. De eugenia. Quando ela diz aquela frase de que óbito é alta, resume o kit Covid enviado rapidamente em caixinhas por consultas telefônicas, os pacientes removidos para unidades de paliativa para parar de receber tratamento, como o nosso Guilherme Bausa, né, da Globo News, denunciou e pegou a família, como a família não concordou, né? Esse homem se salvou, um homem de 65 anos que estava condenado à morte por aquela empresa. Então, assim, é muito sério, com motivações econômico-financeiras e político-ideológicas. Claro. Indícios, até aqui, né, da CPI, foram abraçadas pelo núcleo ideológico do governo, e o próprio presidente da República divulgou o tal resultado do falso estudo, que não era pesquisa, que não tinha nenhum tipo de autorização da Comissão Nacional de Ética em Ciência. É tudo absurdo, sórdido, triste de ouvir. E a CPI prestou um grande serviço ao país de desnudar essa tragédia que aconteceu com esse plano de saúde, voltado para pessoas idosas. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para o fato de o Ministério Público de São Paulo ter criado uma força-tarefa de promotores, né, de procuradores do Tribunal do Júri para investigar o caso, e já solicitaram a documentação da CPI. E a Câmara Municipal de São Paulo também abriu uma CPI local. E eu acho que a gente chegou a falar aqui no Angu de Grilo sobre isso. Eu escrevi também uma coluna dizendo que esse eixo da responsabilização e da punição dos culpados não prescinde de assembleias legislativas, câmaras municipais e ministérios públicos agirem localmente, porque alguns pontos, né, que a CPI vai apontar, que ela não alcança. Ela só alcança MPF, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado. Então, assim, é muito importante que localmente autoridades, judiciários, instituições
policiais se manifestem. Se manifestem não, ajam na direção de investigar e punir. A segunda coisa que eu quero falar da CPI na semana que passou, e o relatório do Renan Calheiros, que é relator, né, o senador Renan Calheiros, está previsto para sair no dia 20 de outubro. A semana que vem deve ser a última semana, né, de depoimentos, mas eu queria chamar atenção para o desabafo indignado e muito apropriado do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Quem é Anguler sabe que eu já falo dele há muito tempo, desde o início da CPI, que eu tenho chamado a atenção para quem? Sandro Vieira, Simone Fabiano Tebet. Contarato, Simone Tebet, principalmente esses três, mas também a senadora Elisiane Gama, tenho chamado a atenção. Então, quem é Anguler já conhece o senador Fabiano Contarato. Ele é o primeiro senador da República homossexual declarado. Ele tem um marido, ele tem 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, que são negros. Ele e o companheiro, marido dele, são homens brancos. E ele fez uma defesa muito bonita, muito indignada, apropriada, contra um crime de homofobia do qual foi vítima pelo Otávio Facuri, um empresário bolsonarista, que inclusive foi a CPI, não arregou não disse que achava que as pessoas, que os conservadores, cristãos, é sempre incrível como o nome de Cristo é usado em vão, que tem direito à manifestação política, mas financia sites dessa extrema-direita anti-ciência. Ele falou lá que não se vacinou, que não vacinou os filhos, uma coisa horrível. Não vou nem repetir isso aqui porque não interessa. O que interessa é que a CPI, na semana que passou, teve 2 momentos muito fortes, muito impactantes. Um sobre essa revelação do caso Prevent Senior e esse desabafo que eu acho que nos representa, né, do senador Fabiano Contarato. Totalmente, ele arrasou. E eu queria que você falasse uma análise que você fez na Globo News, que eu vi, eu te assisti falando isso, te prestigiei, que você falou como foi importante o lugar da presidência da CPI, né, no alto ali naquele tablado. Gente, tô honrada! Já que eu não vejo ela. Tá vendo? Ter sido cedido para que ele respondesse, né, o Facuri, porque a CPI tem aquele, né, aquela mesona ali da presidência e de aquele quem tá auditório sendo fica num patamar, né, diferente. Fica mais alto acima, né, da galera que tá lá fazendo as perguntas e tal. Como ele ter sido içado ali no alto foi simbólico, porque ele tava cara a cara ali na mesma altura, né, sem essa relação hierárquica ali de um no alto, outro embaixo, mas ficou no mesmo patamar que o Facuri, que tava sendo ali, né, que no caso cometeu crime de homofobia, né, e aí você falou isso, que é criminoso. Criminoso, porque ele, inclusive, além de fazer o desagravo, o desabafo e cobrar um pedido de desculpas, ele requisitou que a Polícia Legislativa abra uma investigação por homofobia. E isso é importante, porque não é só sobre pedir desculpas. Não, né? Não é sobre pedir desculpas at all. Não é sobre pedir desculpa, ponto. Não quero desculpas. Não posso falar aqui o que me passa pela cabeça, porque esse é um podcast de família. Mas é aquilo, né? Como diria a nossa Natália Pasternak, enfia desculpa no orifício, não sei o que, entre os glúteos. É basicamente sobre isso. Então, me poupe, né? Desculpa. Jesus. Não quero desculpa. hein? Mas é verdade. O senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, cedeu a cadeira da presidência para o senador Fabiano Contarato fazer essa confrontação, esse desagravo ao Facuri. E isso foi importante, a meu ver, simbolicamente, porque aquela sala, né, de audiência, a mesa da presidência, onde fica o presidente, o relator e o depoente, ela está num patamar acima do auditório, dos terminais. Então, todos os senadores, quando fazem suas intervenções, você vê que eles olham para cima, como se a mesa, né, significasse um outro degrau. E o senador Fabiano ter sido convidado a falar daquele patamar, eu acho que tem um sentido de igualdade. Uma das frases que ele disse foi: a minha família não é pior que a sua, né? Então, acho que carrega esse simbolismo. E ele falou também sobre os filhos dele não serem discriminados por serem negros, ele não ser por ser homossexual, as pessoas, os LGBTQI+,
LGBTQIA+, não serem discriminados por sua orientação sexual e identidade de gênero, os filhos não serem discriminados por serem negros, a irmã não ser discriminada por ser mulher, pai não ser discriminado por ser idoso, enfim, esse rosário. A outra coisa que eu comentei na Globo News, além desse sentido simbólico, é que homofobia, por decisão do Supremo Tribunal Federal, voltamos à judicialização, ela foi equiparada ao crime de racismo, inafiançável e imprescritível, em que pese o fato de que não tem ninguém preso, né? Por racismo, porque tem várias interpretações. Fecha parêntese. Mas, se não há uma legislação que criminaliza a homofobia, é justamente por causa de quem? Desse Congresso Nacional, Senado e dessa Câmara Federal, que bloqueou todas as tentativas. Então, também, ano que vem, a gente vai eleger 1/3 do Senado e a Câmara dos Deputados, assim como assembleias legislativas e governador e presidente. Então, é importante também pensar nisso, né? Que qualidade de parlamentar é essa que a gente está escolhendo, que permite, bloqueia, né, sabota iniciativas de igualdade plena, né, da população brasileira. É isso. Vamos para o nosso próximo bloco, que foi dessa vez anunciado. Bloco anunciado aos Angulas no início. Vamos falar sobre a volta de Flávia Ohl para a TV presencial. E aí, nos conte como foi esse retorno. Desde segunda-feira você voltou aos estúdios presencialmente depois de 1 ano e meio. Né? Que você parou em março. Então é isso, 1 ano e meio. Como foi essa volta? Olha, eu não queria falar assim tanto da minha experiência pessoal. Eu queria até convidar os Angulers. Mas o povo gosta de experiência pessoal. Galera que é fofoqueira, pode contar. Mas eu queria convidar os Angulers a também dividirem com a gente a própria experiência, né? Contar, seja nas postagens, no Twitter, no e-mail, no Instagram, onde vocês queiram, contar assim, quem teve essa experiência de retomar o trabalho presencial depois de muito tempo fora, como é que vocês se sentiram? Eu estava muito apreensiva, eu fiquei praticamente 2 meses trabalhando, inclusive isso na terapia. Esse confinamento em casa cria uma espécie de redoma, a gente fica meio, sei lá, noiado, né? Paranoico com sair, com encontrar pessoas. Então, assim, eu tava com muito medo dessa perspectiva de voltar pra rua, de reassumir essa rotina. Tinha também um pouco de medinho de, sei lá, quem que eu vou encontrar? Vai ser legal? Será que as pessoas efetivamente sentiram falta desse encontro, dessa presença, ou vai ser mais um abajur ali, sabe? Não sei se vocês sentiram esse tipo de incômodo, de medo, de temor. Eu senti. E foi muito legal. Fui super acolhida, assim. Foi bacana reencontrar as pessoas, o camarim, a maquiagem. Minha maquiagem deu um salto de qualidade. Com meus queridos Flávio Barroso e Ana Cadígena nesses dias. Maravilhoso o trabalho no estúdio, por exemplo. O Em Pauta a gente ainda faz, né, de uma salinha, de um ambiente reservado. A graça do Em Pauta é o telão. Mas eu voltei ao estúdio com as câmeras, com equipe, no Edição das 6, no Estúdio I, que foi assim, super, super gostoso, rever a Maria, que eu não via há muito tempo, Otávio, Marcelo, e no Jornal das 10 com a Aline. Que é um novo modelo também, né? Jornal novo e tal. Jornal novo, 2 pretas no estúdio. Acho, assim, algo inédito. Nunca antes na história desse país, hein? E eu super gosto da Aline, assim, a gente se dá muito bem, tem uma química boa de dialogar, de um pouco descontrair, mesmo falando de assuntos muito sérios, muito duros. Então foi interessante, sabe? Esse reencontro. E retomar uma rotina de sair de casa, de se arrumar, né? Nossa, gente, isso pra mim, isso aí vai da minha novidade. Vou aproveitar e contar minha novidade agora. Você falou me se arrumar. Eu tô fechando aqui um mate que eu abri, tá, queridos? Eu lancei um podcast novo. Todo mês um podcast novo. Estou no meu 3º podcast, a profissão podcaster.
Twitter veio aí, de verdade agora, profissionalmente. Estou apresentando um podcast para HBO chamado Não É Um Podcast. Esse nome, né, do podcast é uma brincadeira com o slogan da HBO dos Estados Unidos, que é It's Not TV, It's HBO. Então, não é TV, é HBO. E aí, não é um podcast por conta disso. A gente lançou nessa última semana passada, né, na última quarta-feira, nosso primeiro episódio. Quem apresenta comigo é o Chico Barney, não sei se vocês conhecem, ele é colunista do UOL, fala muito sobre reality show, acompanha todos os reality shows, tá super acompanhando a Fazenda agora, enfim. Ele não é jornalista, mas é. Na prática, eu acho que ele exerce uma função ali de jornalista, comentarista de cultura pop, de entretenimento. Tá super legal. A ideia é que a gente faça um podcast que seja usando alguns temas de séries, filmes, documentários da HBO como gancho pra gente mergulhar em alguns assuntos. Então, por exemplo, no primeiro episódio a gente pegou a estreia de Sins of a Marriage, que é uma série que lançou agora na HBO, nesse primeiro episódio a gente pegou o Sins of a Marriage, que é uma série que lançou na HBO, um remake de uma minissérie do Bergman dos anos 70, pra falar a história de um casal e tal, né? Na verdade, a história de um divórcio de um casal, de um casamento que vai mal e caminha para um divórcio, e a gente usou esse gancho pra falar sobre término. Você não precisa ter visto os conteúdos, porque a gente fala muito brevemente, a gente só explica do que se trata e por que a gente tirou esse gancho, mas não é sobre a série, não é sobre os filmes. E aí a gente só faz uma breve introdução e fala, não, a partir disso a gente resolveu falar desse tema, e aí vai conversar com o especialista, vai contar a história da audiência, vai falar com as pessoas e ler e ouvir relatos. A ideia é que a gente bata um papo com pessoas que, enfim, vivem isso, estudam isso, o assunto que a gente estiver tratando, ou que tenham histórias muito boas a contar em relação a isso. Tô muito animada, muito feliz com esse terceiro podcast no ar. Realmente o Ângulo de Grilo me abriu, assim, muitas portas profissionais, e eu tenho certeza absoluta que eu não estaria apresentando esse podcast da HBO se não tivesse o Ângulo de Grilo há tanto tempo, com uma audiência tão fiel, enfim, tão legal, há 105 episódios já agora. E uma parceira tão fofa, vida, tão querida, tão talentosa. Ai, quanto flagão, sabe? E aí é isso, tô super feliz, mas aí lembrei tava até escrito, né, pra eu não esquecer de vender meu peixe, pra vocês irem me ouvir. Pra quem gosta de assistir versão em vídeo, a gente também grava em vídeo e eles sobem no canal da HBO, no oficial da HBO no YouTube. Então vocês podem procurar lá também em vídeo. E aí, por conta do vídeo, eu tô tendo que me arrumar pra gravar. E aí, depois de, 1 ano e meio de pandemia, uma gravidez, né, que a gente fica, primeiros 3 meses podre. Final da gravidez, podre. Durante a gravidez, eu me mudei. Fiz, não sei o que, sabe assim, do zero pensando nisso. E me arrumar, nada. Só saí de casa. Minhas grandes arrumações nesse período foram pra fazer pré-natal, exame e pediatra, basicamente. Depois que o bebê nasce, gente, a última coisa que eu pensava na minha vida era me arrumar. Minhas roupas tudo fazendo, né? Tudo cacarecada já. E aí eu tenho falado com vocês, né? Falei aqui outro dia, não sei se eu falei aqui ou se eu falei no Pepe Cansada, o meu outro podcast, que eu tenho percebido como as minhas roupas não têm mais a ver comigo, né? Como muitas das coisas do meu armário são de uma Isabela que não existe mais, entendeu? Né? A minha também, porque ganhei peso. Não é nem esse o meu caso, mas assim, eu tenho muita roupa que era da época que eu era adolescente mesmo, adolescente, ou então saindo da escola, né, 18 anos, 19 anos, roupa que eu ia pra festa, roupa que eu ia pra night. Gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido mais comigo de hoje, não é mais o meu estilo, não é mais o que eu gosto de usar. E tenho feito um movimento de olhar pra isso e comprar roupa nova pra que eu me identifique agora, né, nessa nova eu, né, sei lá, que surge a partir da pandemia, a partir da maternidade. Muita roupa minha eu não consigo amamentar, e pra mim amamentar é uma prioridade. Eu quero amamentar por vários anos, então eu não quero ficar fazendo armengue, sabe? E roupa nova e não necessariamente nova, né? Você tá aderindo à economia circular. Eu acho legal falar disso. Eu tenho comprei um vestido outro dia de um site chamado Troc, TROC, que é um site de roupas, né, usadas e tal. E nesse site tem várias marcas caras, assim, de roupas de muita qualidade, de durabilidade alta, mas que você compra por, sei lá, 1/10 do preço. Eu comprei um vestido que era uma fortuna por R$100.
E vestido novinho, 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 novinho. Eles têm um controle de qualidade, assim, absurdo. Tem outro site que eu também tenho paquerado muito, chamado Repassa, um site que tem milhões de peças. E aí tem peças de todo tipo, todo valor. De, sei lá, R$5 até sei lá quantos reais. Então tem vibe brechó mesmo, mas é aquilo, 1 milhão de abas, tem que ir garimpando, nananana. Mas legal fazer esse exercício, porque eu quero mudar bastante meu armário, mas eu não quero gastar todo o dinheiro do mundo, né? Porque não tenho condição de gastar uma grana pra refazer meu armário todo do dia pra noite. É uma coisa que eu tenho feito aos poucos, comprado em muitas promoções de lojas, usado código de desconto de muita gente, que eu tô de olho. E aí, por conta dessa gravação em vídeo, tenho voltado a me arrumar. Então já tem tipo três quintas-feiras, que é o dia que eu gravo, que eu me arrumo, me maqueio, ajeito meu cabelo, boto uma blusa bonita. Teve um dia que eu até botei uma calça, nos outros eu botei tipo um short qualquer, porque né, só aparece a cintura pra cima, mas quero também fazer o exercício de me arrumar da cintura pra baixo. Mas cara, me olhar no espelho, tipo assim, nossa, maquiada, com uma cara de saúde, né, que eu não pego o sol, então uma cara de, oh meu Deus, pálida, de aquela cara de saúde, assim, de um blushzinho e um batonzinho e um cabelo com gelzinho bem bonito. Nossa, isso faz toda a diferença. Vou me arrumar todos os dias na minha casa? Não. Mas tenho tomado cuidado de, pelo menos, né, tenho estado atenta a isso, pelo menos, tipo assim, acordar e trocar de roupa, não passar o dia inteiro com a roupa que eu dormi. Pelo menos isso. Mas, enfim, esse movimento também, né, que minha mãe tá saindo de casa agora, eu já saio de casa, saí muito durante a pandemia, porque eu me mudei, porque eu tive filho, tive que sair. Então, eu acho que eu não criei tanto esse pânico de sair de casa, essa fobia de sair de casa foi uma coisa que eu não criei, porque eu não fiquei 100% trancada em nenhum momento, porque eu precisei sair pra me mudar, pra resolver coisa, pra fazer pré-natal e tal. Mas eu tava com uma fobia muito grande de encontrar pessoas. Isso pra mim foi uma noia, principalmente depois, antes e depois, imediatamente depois a gente ter Covid agora em abril. Eu tava muito noiada antes da gente ter Covid, aquele afrouxamento ali da virada do ano, não sei o quê, mas eu com um bebê pequeno, eu tava tipo meio... E depois também, porque não queria pegar de novo. Eu ainda não tinha me vacinado, né? Então, tomei minha primeira dose. Eu também. As primeiras semanas do Martin eu só pegava ele de máscara. Sim. Então, assim, isso de encontrar pessoas, eu fiquei muito noiada. E agora que eu tô, né, tomei minha segunda dose, já fez 15 dias, então agora que eu tô me liberando um pouco de encontrar outras pessoas que já estão totalmente ou vacinadas ou parcialmente vacinadas em ambientes abertos. Encontrei 3 amigas no último fim de semana, que amigas minhas de infância, que não tinham conhecido o Martin, que não me viram grávida. Então, muito doido, né? Tipo assim, a última vez que eu encontrei essas minhas amigas foi em março do ano passado, no aniversário de uma delas. Corta pra 1 ano e meio depois e eu com um filho, tipo assim, completamente. Filho de 9 meses. De 9 meses, a criança já fica em pé, entendeu? Então, assim, uma coisa completamente doida, mas me permitindo também esses pequenos encontros ao ar livre, porque, né, é pra isso que a gente se vacinou. Com responsabilidade, continuo usando o PFF2, vou pra lugar fechado, aquilo tudo, mas já dando alguns passinhos, assim, abrindo algumas exceções, porque nesse negócio de encontrar pessoas, isso é a minha maior noia, assim. Isso é a coisa que eu evito até, bom, né, vocês sabem, meu pai veio pra cá conhecer o Martin tem 1 mês e meio, sei lá, 2 meses. Então, uma coisa que eu evito muito, mas que agora estamos começando a caminhar. Então, estou vendo a luz do fim do túnel. Eu também. Então teve esse reencontro com o trabalho presencial, com uma rotina. Agora eu saio de casa todos os dias. Então com uma rotina de tudo. De se arrumar, de sair, de encontrar pessoas, de discutir presencialmente questões profissionais, de encarar o trânsito. Isso não existia mais, né? Os deslocamentos, o funcionamento da cidade. Perdi todas essas conexões. Então foi interessante. Restaurante ainda não fui. Agora eu fui à cidade do samba. E aí vamos para o nosso último bloco. Roda a vinheta. Pois é, o que você foi fazer na cidade do samba? Eu fui jogadora da escolha de samba da Beija-Flor de Nilópolis. Que, não sei se tem agulha retardatário que não sabe que é a escola do coração dessa família, né? Mas houve uma mudança. O que eu acho interessante nessa conversa aqui desse bloco é a perspectiva de realmente a gente reencontrar o carnaval, né? Foi um momento, assim, pra mim foi muito emocionante. Primeiramente, pela perspectiva de a gente vislumbrar um carnaval ali na esquina, dobrando a esquina da encruzilhada lá da Sapucaí, né? Todos os sambas
foram escolhidos das escolas do grupo especial, num modelo absolutamente original, completamente inédito, né, no Carnaval Carioca, porque um especial da TV Globo, com a Endemol, um esquema de superprodução mesmo, foi montado uma tenda, estúdio enorme, refrigerado, com cenografia, esculturas, né, de pedaços de alegoria e tal, com apresentação de todos os 3 finalistas de cada escola. Foram 4 dias de gravação, cada dia 3 escolas, fazendo ali as apresentações com o intérprete oficial, integrantes da bateria e também o primeiro casal, rainha de bateria, alguns componentes, fazendo as apresentações e essa comissão julgadora decidindo ali qual seria o samba vencedor a se apresentar na Sapucaí, se Deus quiser, em fevereiro de 2022. A Beija-Flor, a diretoria da Beija-Flor, me convidou para ser julgadora, representando um pouco comunidade ou torcida, nem sei direito. Eles falam comunidade, mas eu acho um pouco demais, mas enfim, comunidade ampliada. Também não vou dizer que eu não sou, porque eu sou muito ligada à escola mesmo. A apresentação do Luiz Roberto, queridíssimo, apaixonado por carnaval, conhece as pessoas, sabe tudo. Milton Cunha, que dispensa apresentação, claro. E Tereza Cristina, que dispensa apresentação também, eles 2 comentaristas. Foi um protocolo super rigoroso, né? Todo mundo foi testado, todo mundo vacinado e todo mundo testado antes da data marcada. Só entrava no espaço quem tinha uma pulseirinha, e a pulseirinha era o passaporte, né, como de que está vacinado e de que tinha sido testado. E foi muito emocionante, assim, emocionante. Primeiro porque eu adorava o samba da Beija-Flor, que adoro, candidato e que ganhou. Acho que a escola vai... Já estava no lobby há meses e meses atrás. Mesmo ouvindo com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado os outros concorrentes. E me emocionando e respeitando muito o trabalho dos outros, mas acho que, sem dúvida alguma, o Samba 1, que foi o vencedor, representa muito a escola, o enredo, e não pensei isso sozinha, né? Um voto só não ganharia. Claro que não, era o melhor samba, ponto. Não estou falando que os outros eram ruins, mas esse era o melhor, ponto. Ganhou o melhor. Então ganhou. Todas as escolas agora já tem samba, pau comendo, né? Em algumas escolas, porque torcida, enfim, componentes não gostaram de determinadas escolhas. Quem acompanha a tribo do samba nas redes sociais sabe do que eu estou falando. Mas assim, o fundamental, na verdade são 2 coisas fundamentais. Primeiro, a perspectiva de que isso pode estar mesmo acabando, né? A gente aprender a lidar com essa condição sanitária e retomar a nossa vida. E a nossa vida está sendo retomada também em outras dimensões. Por exemplo, o trabalho presencial. Por exemplo, artistas que voltaram a criar e a se apresentar, né? A gente teve um show da Tereza Cristina, agora em meados de setembro. A gente teve o lançamento da canção do Martinho com a Tereza. A gente teve o lançamento de uma canção do Caetano Veloso. A gente já voltou a ter a abertura das exposições. Uma sensação, sabe aquilo? Todo mundo abrindo a janela, vendo o sol, aí indo para a porta, abrindo e saindo de casa. Acho que isso dá muita gente, esperança. Não consigo nem acreditar, sabe assim? Eu fico tão... tá acabando. Embora, assim, sem ilusão, né? Sem romantização, tá acabando, e quando a gente abre a porta e olha a rua, cenário de terra arrasada. E eu acho que a gente já falou isso aqui no Angu de Grilo lá no ano passado, né? Que vai ser quando a gente sair e ver vários pontos, lojas fechadas, muita população de rua, muita miséria. Tem uma agenda inteira, tem um país para reconstruir. Você sai e você vê escombros, muita gente sem trabalho, muita gente precarizada, muitos estudantes com atraso na aprendizagem, enfim, tem tudo isso. Mas é uma perspectiva, por outro lado, que eu acho que é importante a gente enxergar. Tem muito trabalho a fazer, mas talvez a gente esteja no momento mais próximo de começar a fazer esse trabalho, né? De pegar as crianças e retomar as aulas, a regularidade da frequência escolar, das avaliações, poder procurar emprego, poder encontrar nossos queridos, poder, sei lá, paquerar alguém, né? Quem ficou sozinho, quem se separou, ter encontros, ser surpreendido, enfim, olhar no olho. Então, assim, eu fiquei muito emocionada com isso, com esse eixo da possibilidade do reencontro. Para mim foi muito emocionante encontrar algumas pessoas da Beija-Flor, né? Pô, a Selminha, que é minha irmã, não via desde o carnaval de 2020, né? Desde o desfile das campeãs, que a gente não se encontrava. Então, assim, putz, muito tempo, aconteceu um monte de coisa na vida dela, aconteceu um monte de coisa na minha vida, ela não conhece o Martin, sabe? E a gente é amiga, assim, de passar o Natal juntas, né? De estar muito próxima, de se ver muito.
muito, de se encontrar muito. Neide Tamborim, os integrantes da bateria da Beija-Flor, mestre Plínio, mestre Rodney, a própria Raíssa, enfim, várias dessas pessoas, a TT, que a gente ficou muito próxima, né, na pandemia. Quem não, né? A Cristina invadiu as nossas casas com 1 ano de lives ininterruptas. Então, assim, foi muito incrível. Foi muito incrível. A outra coisa é uma possibilidade de algum tipo de solução financeira para o carnaval. Pois é, isso que eu queria dizer, porque a gente sabe que nem todo mundo que ouve a gente aqui vai curtir carnaval, gosta de carnaval, enfim, mas não é necessariamente sobre carnaval que a gente está falando. A gente está falando de como a gente vislumbrar um carnaval significa que isso está passando, porque acertadamente as nossas autoridades suspenderam o carnaval de 2021, o que foi uma decisão certa, mas que realmente colocou em perspectiva ainda no ano passado de olha o tamanho do caos que a gente está vivendo. Não existe não ter carnaval. Então, se não teve carnaval, é uma coisa muito grande isso que está acontecendo. Então, vislumbrar um carnaval que vai acontecer, e vai acontecer, significa realmente, simboliza, é simbólico de que isso está passando. E também, ainda que você não goste de carnaval, ainda que você não curta carnaval, entender qual a importância dessa festa voltar para a quantidade, para os milhões de pessoas no Brasil, né, que dependem dessa festa, que passaram muita necessidade nesse 1 ano e meio, gente. Vocês não estão entendendo a quantidade de gente que só recebe o dinheiro de escola de samba, as escolas de samba ficaram sem dinheiro, não receberam nada. Não, dezenas de no Carnaval de Salvador, sim, no Carnaval de Recife, no Boi de Parintins. Dezenas de campanhas das escolas de samba daqui do Rio para distribuir cesta básica para os componentes, as pessoas que trabalham nas escolas. Ritmistas, aderecistas, que ficaram sem trabalho, né? Ficaram sem trabalho e sem renda nenhuma, dependendo de auxílio emergencial, que foi aquela palhaçada que vocês sabem quanto foi pago daquele auxílio emergencial, que a gente vai no mercado dar um espirro dentro do mercado é R$200. Então, assim, voltar à festa também é muito importante para essa economia do carnaval girar. Urgente. Isso é urgente. Então essa perspectiva, né, da escolha, do reencontro, houve uma remuneração, né, às escolas por esse formato novo de escolha, que pode ser que vingue, né, inclusive fazendo disso um espetáculo na cidade do samba, com as escolhas coletivas, com público e tal, mas com transmissão pela TV para o Brasil e para o mundo, e isso pode significar mais renda para as escolas e desejável, né, que essa renda seja redistribuída para os componentes. Eu acho que aí a gente também pode começar a pensar num modelo, né, mais justo, de formalização dos contratos, de segurança, de saúde e segurança no trabalho, de remuneração digna, de formalização. Toda essa agenda, bom, pelo menos para mim, já existia antes da pandemia, mas que a partir da experiência da pandemia mostrou que isso é absolutamente necessário, porque as pessoas ficaram em situação de muita dificuldade financeira, de privação, de vulnerabilidade. Essas perspectivas, especialmente num país como o Brasil, numa cidade como o Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem muita possibilidade de geração de trabalho e renda a partir da economia criativa, a partir das atividades de cultura, que se entrelaçam com bares e restaurantes, né, com gastronomia, que se entrelaçam com turismo, e aí alcança transporte, alcança o comércio, alcança shopping, repensar todo esse eixo de cadeia produtiva que foi completamente estrangulado durante a pandemia. Então, imaginar que isso pode voltar também tem um alento, assim. E quando você vê, como eu vi, né, a estrutura que se montou para produzir aquela festa, você vê claramente o tanto que isso envolve. Teve os exames para todo mundo, testagem de Covid. Isso já alcança a área de saúde, o laboratório que fez os exames, enviou os exames. A produção que organizou tudo isso. O credenciamento, para você entrar nesse espaço de forma segura. A contratação de toda a equipe e a convocação do staff, dos participantes das escolas de samba. Foi servido um almoço, então você já alcança um serviço de
buffet de catering, de cozinheira. E com isso, não apenas as pessoas que cozinham, mas quem vende os alimentos, né? Você vendeu alimento, preparou, envolveu a compra de bebida, de quem tinha. Então, assim, aí você percebe a cenografia com essas esculturas. Teve escultores, pintores, né? Iluminadores, técnico de som, cinegrafistas. Enfim, é uma cadeia que tem muita possibilidade de gerar cultura. As nossas tradições culturais, as nossas festas populares têm muita possibilidade de geração de trabalho e renda para muitas profissões, para muitos brasileiros. E a gente precisa pensar nisso seriamente à luz de um governo que age para asfixiar, para depreciar, para diminuir, para inviabilizar a produção cultural brasileira. Nossa, virou uma outra coisa. Fui lá na cadeia produtiva. Não, mas é isso, gente. A gente fica, carnaval é só festa, carnaval é só 5 dias ali do ano, que todo mundo vira a noite, enche a cara e acabou. Não, é um trabalho muito longo, né? E essa retomada significa isso também, botar essa cadeia pra girar. Então, vambora, né? Tentando fazer isso com o máximo de segurança possível, com todo mundo vacinado, com todo mundo se protegendo, como pode, como deu, né, durante essa pandemia também, porque a gente sabe que muita gente não teve direito a se resguardar a saúde por conta da pobreza, da insegurança alimentar, principalmente. Poder enxergar uma perspectiva em que essas pessoas vão voltar a ter minimamente uma fonte de renda segura, né, digna agora com essa economia voltando a funcionar, também nos dá um alento, junto com a nossa parte pessoal, né, de retomada um pouco das atividades, de retomada da socialização com cuidado, com cautela, saber que essa situação vai melhorar para bastante gente, também nos alivia, né? Apesar de tudo, apesar de todas as notícias horrorosas que a gente tem visto, apesar daquela foto que eu acho que todo mundo passou algum dia dessa semana na cabeça com aquela foto que foi a capa do Extra, né? Das pessoas revirando carcaça Domingos Peixoto. Gente do céu, acho que assim, aquela foto é um marco desses tempos, infelizmente. Que coisa, que tragédia virou esse país, mas enfim. Aliás, as campanhas de arrecadação de doações para compra de alimentos, elas continuam, porque de fato a gente não tem política pública. Eu até escrevi a coluna do Globo de sexta-feira sobre isso, sobre essa urgência da fome, sobre essa crise degradante, a mais degradante das crises, foi o nome da coluna, falando dessa situação de fome, falando da população brasileira, da sociedade civil, né, ainda se organizando, ainda empenhada em ajudar o máximo de pessoas possíveis, e essa ausência de política pública. E já que a Isabela falou desse tema, do choque, da foto muito profunda, né, do Domingos Peixoto no Extra, eu também queria lembrar que a campanha Tem Gente com Fome, ela continua, está sendo reativada, então quem puder, qualquer doação. A Ação da Cidadania também continua recebendo. Enfim, várias organizações da sociedade civil seguem mobilizadas na direção de tentar reduzir os danos dessa vulnerabilidade social. E outra foto que também causou espanto na semana que passou foi a do presidente da República com uma criança vestida de militar e com um fuzil de brinquedo na mão. Mereceu, inclusive, uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o equívoco dessa imagem, sobre o efeito que tem armas e esse tipo de mensagem na formação das crianças e o quanto isso viola o Estatuto da Infância e da Adolescência, porque fere a dignidade das crianças, né? Bom, eu não vou nem comentar o que eu acho desses pais que botam a criança vestida de farda, com uma farda que tem um colete à prova de bala e um fuzil de brinquedo. É tudo de quinta, é uma gente de quinta categoria. Não sei nem quem é essa criança, quem são os pais dessa criança, mas realmente tinha que tomar uma chamada do Conselho Tutelar, porque é um absurdo isso em tantos níveis, que realmente só... Ai, olha, enfim, gente, é aquilo tudo que vocês já sabem, o meu ódio a esse governo, que não tem fim, e essa gente de quinta categoria ainda expondo criança, que é outra coisa que vocês sabem que eu tenho pavor. Então, assim, é a junção de tudo que eu odeio, basicamente. Essa foto e essa situação é arma, criança com farda, criança sendo exposta, criança perto do Bolsonaro. Pra mim, chegar criança perto do Bolsonaro, porque isso é proibido, um raio de 100 metros. Ai, enfim, olha. Medidas protetivas. Eu acho que as crianças brasileiras não merecem, deviam ter uma ordem de restrição, de não chegar
perto desse verme. Bom, gente, é sobre isso. Chegamos ao fim, quero mandar um beijo para Lúcia Xavier e Jurema Werneck, que também é fundadora, né? Pelos 29 anos da ONG Crioula e equipe, pelo lançamento, inclusive, de um documento super importante, um dossiê sobre a situação de mulheres, principalmente mulheres negras, cis e trans, direitos reprodutivos. Olha, é um calhamaço com uma compilação de dados de mercado de trabalho, de renda, de saúde, de educação, muito profundo, tem mais de 100 páginas esse documento, super importante como diagnóstico da nossa situação social e vida longa a crioula. Total. É isso, gente. Boa semana pra vocês, até semana que vem. Se cuidem, muita saúde, muita paz de espírito, tranquilidade e sabedoria pra enfrentar esse Brasil e aturar esse governo que tá acabando. Também tá acabando. Você que ainda não regularizou seu título de eleitor, não mudou seu domicílio eleitoral. E outra coisa, adolescentes que completam 18 anos até dia 2 de outubro, se eu não me engano, do ano que vem, já podem fazer o título de eleitor pra votar. Então, se você conhece alguém de 15 anos aí, ou alguém que acabou de fazer 15 e vai fazer 16 até 2 de outubro, pelo amor de Deus, leve pra fazer o título, porque, como eu já disse, vamos precisar de todo mundo. E eu vou catar minha avó pra ir votar também. Minha avó já não vota há anos. Caramba, já é a segunda vez que ela fala isso, só no Angu de Pra Grilo. você ver o tamanho do meu desespero. É isso, Brasil. Então regularize seu título que, assim como a pandemia tá acabando, esse governo também. Vamos lembrar do nosso colega haitiano do início da pandemia. Bolsonaro, você não é presidente mais. Acabou pra você. Então agora a gente só vai fechar o caixão. É sobre isso. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, boa semana, axé.